Meus irmãos, abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, é o estudo dessa abençoada noite, é sobre o nosso pai Abraão, o pai da fé. Então, Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo de número 8. Hebreus 11, 8 diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pela fé, pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esse é um texto que vai falar do amigo de Deus. Abraão é conhecido como amigo de Deus. Abraão é chamado pela Bíblia como o homem da fé. Agora, o que nos chama a atenção é que a Bíblia diz aqui que Deus chamou Abraão e Abraão obedeceu. Mas veja, não havia um local pré-determinado que desse segurança para Abraão, seja segurança material ou segurança emocional, porque Deus faz isso na nossa vida. Tem hora que Deus tira o seu chão, tem hora que as portas se fecham, e aí só tem uma coisa que vai fazer você triunfar, é a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Deus falou para Abraão: sai da tua terra e da sua parentela. Aonde que Abraão morava? Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus é na região da Mesopotâmia, região entre rios, entre o rio Tigre e Eufrates. Hoje é chamado de Iraque, hoje. Mas na época não tinha esse nome, esse é um nome moderno. Era a Mesopotâmia. Ur, terra dos caldeus. E Deus chamou Abraão quando ele morava lá ainda. Isso não está registrado em Gênesis. Isso está registrado em Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia em Atos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 7. O primeiro diácono da Bíblia, ou um dos primeiros diáconos, não é? Porque são 7 que foram separados, conforme Atos capítulo 6. Um deles é Estevão. E Estevão, antes do seu martírio, ele declara aqui no capítulo 7, a partir do versículo 2, é o discurso de Estevão. E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Então essa é a primeira chamada. Deus apareceu para Abraão num ambiente hostil. Os pais de Abraão eram pagãos.
A cidade de Abraão era idólatra. Tudo conspirou para Abraão não ser fiel. Tudo conspirou para Abraão não ter fé. Mas apesar dos pesares, Abraão creu em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como é sua casa. Pode ser que o seu pai não seja cristão. Pode ser que a sua mãe seja idólatra. Pode ser que os seus irmãos sejam adeptos de cultos demoníacos. Não importa. Deus tem uma chamada para você. Seja fiel no propósito de Deus para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo conspirou para Abraão não ter fé. Mas ele teve fé, creu, e Deus apareceu para ele e disse: sai da tua terra. Mas havia um problema cultural. Quem manda nessa sociedade é o patriarca, é o ancião, é o pai. E Abraão aqui tem pai, e o pai de Abraão é Terá, ou Tera. Então o que Abraão fez? Certamente falou: pai, o Deus da glória apareceu para mim, mas o pai dele é idólatra. Como nós sabemos que o pai de Abraão era idólatra? Abra sua Bíblia em Josué. Livro de Josué. No livro de Josué, basicamente, último capítulo, capítulo 24. Josué fala para o povo, capítulo 24, versículo 15. A partir do versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, da além do rio, no Egito, e servir ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, vossos pais, ele está falando de servir além do rio. Que rio que ele está se referindo? O Tigre e Eufrates, é Mesopotâmia. É lá na Mesopotâmia. Portanto, Tera, o pai de Abraão, era idólatra. Era servidor de deuses pagãos. Essa era a situação dos pais de Abraão. Só Abraão era crente, irmão. Às vezes eu encontro esse cenário. Pessoa: pastor, ora por mim. Só eu sou crente na minha casa. Eu falei: então você é igual a Abraão. Glória a Deus. Levanta essa cabeça. Deus enche o seu coração de fé. Assim como Deus honrou Abraão, Ele vai honrar a sua vida, os seus propósitos também. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda chamada de Abraão está no livro de Gênesis, capítulo 12. Capítulo 12 do livro de Gênesis, nós encontramos a segunda, não é a primeira. A primeira nós já lemos em Atos, capítulo 7. Olha só o que diz o capítulo 12 de Abraão. De Gênesis. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Não é mais a Mesopotâmia. Ele já tinha saído da Mesopotâmia. Agora ele está em Harã, que ficava na Síria. É lá que moravam os arameus. Harã é Síria. Então, ele saiu de Ur dos Caldeus. Na sua primeira chamada, o Deus da glória apareceu para ele e falou: sai daí. Mas o pai dele estava vivo, que era o Tera. Então, certamente o Tera falou: nós vamos para Harã. E eles foram morar em Harã. Quando o Tera morreu, aí Abraão é o novo patriarca. Deus aparece para ele, não há mais impedimento cultural, e fala: sai da tua terra e da tua parentela. E aí ele vai para a terra de Canaã. Olha, que eu te mostrarei. Ele não conhecia. Isso é um ato de fé. Tem coisas, irmãos, que você não sabe, mas você age pela fé.
atos de fé. Essa é a vontade de Deus. Essa campanha que nós estamos fazendo é para estimular a sua fé, para que você comece a viver por fé. Para de racionalidade, de coincidência, sai da sua zona de conforto. Eu louvo a Deus pela sua vida, você que veio nessa noite fria de terça-feira, a primeira terça-feira do mês de agosto, você está aqui intercedendo, orando, e isso vai gestando fé no seu coração, para vencer os desafios desse mundo. Deus vai te honrar, o Senhor já ouviu a sua oração, e a bênção do Senhor estará sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão agiu assim. Ele ouviu a voz de Deus sozinho e foi para uma terra que ele desconhecia. É isso que diz o texto aos Hebreus, que nós estamos aqui discorrendo nessa abençoada noite, no capítulo 11. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber. Atos de fé. Porque tem gente que já ora direcionado, né? Sabe aquela irmãzinha que gosta de um irmãozinho? Me dá o irmão Peltrano, eu quero ele. E cita nome, o irmão nem gosta dela, irmão. Olha que fraqueza. E aí ficar forçando a barra, que é isso, irmã? Você tem que pedir para Deus preparar aquilo que é da vontade dele. Mas nós temos esse costume de direcionar a oração. Eu quero essa casa. Meu Deus, é essa casa. Então você já quer, você já sabe o que quer? Ou você vai pedir para Deus, me prepara uma casa, um lar. Meu Deus, onde eu tenho a qualidade de vida. Não precisa ser aquela. Quem que falou que precisa ser aquela casa? Por que você quer aquele tipo de carro? Não, irmão, começa a orar para Deus preparar aquilo que vai fazer bem para você, para a sua casa, para a sua família. Nós temos costume de direcionar as coisas. E aí nós sofremos as consequências pelas nossas escolhas. Sabe quem fez isso? O sobrinho de Abraão. O sobrinho de Abraão, muito gado, muitos pastores. Começou a ver contenda. Está lá, Gênesis 14. Abraão, como era um homem seguro, porque essa é a diferença de quem tem segurança. Infelizmente, a maior parte das pessoas são inseguras. Ficam se comparando com os outros. Isso é insegurança, irmão. Abraão é um homem seguro. Ele creu, então ele confiava na sua chamada. E ele chega para Ló, o seu sobrinho, e fala, nós temos muitos pastores, muito gado, não comporta mais a terra as nossas duas possessões. Faz o seguinte, escolhe para onde você quer ir. O que Ló fez? Olhou as campinas verdejantes, que eram regadas pelo rio Jordão. A região que ele olhou é lá do sul do mar da Galileia até o Mar Morto, chamado Jordan Valley, o Vale do Rio Jordão. Eu morei lá, fica 15 minutos do Mar da Galileia e 15 minutos do Rio Jordão. Aquela região hoje chama Afquim, era conhecida como o Jardim do Éden, cheio de tamareira, cheio de fruto, um local lindo, verde, bonito. E o Ló olhou e falou, irmão, tá vendo? Escolhe as coisas pela visão, porque viu, achou bonito, eu vou para lá. Falei, tá bom. Ficou o que para Abraão? Deserto. Mas qual é a diferença? Quando você tem convicção da sua chamada, quando você tem fé, irmão, não se preocupe. Aonde você for, Deus vai te honrar. Pegaram José e puseram num buraco, numa cisterna vazia. Não adianta, irmão, a bênção estava com José. Venderam para a casa de Potifar, a bênção estava com José. Foi parar na cadeia do Egito, a bênção estava. Quando você tem chamada, pode ir no buraco, pode ir para a cadeia, pode passar por desafios, mas a boa mão de Deus te alcança e te abençoa, porque Deus tem propósito com a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você tem convicção da sua chamada, irmão, você não precisa temer nada, confie apenas, creia, porque Deus faz isso. Ele te chama sem ter ideia do que vai ser. Ele tira você da zona de conforto, sabe? Desse sistema nosso já tudo planejado. Aqui diz que ele foi e saiu sem saber para onde ia. Mas olha a palavrinha-chave, pela fé.
habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas. Quem mora em cabanas, porque é uma morada transitória, não é construído, não é pedra, é cabanas. E ele morou juntamente, e aqui tem um dado importante, porque a gente lendo a Bíblia, a gente lê de maneira cronológica, a gente acha que Abraão morreu, aí Isaac começou, aí Isaac morreu, aí começou Jacó. Não, Abraão conheceu Isaac e conheceu Jacó. Abraão morou com eles. É porque a gente parte desse princípio, porque a Bíblia mostra isso. Aí morreu Abraão, aí você já pensa que começou Isaac. Morreu Isaac, começa Jacó. Não, a vida de Abraão coincide com Jacó. Então, e aqui está escrito, ele habitou com Isaac e com Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então eles foram contemporâneos. O que mais? O que Abraão esperava? Incrivelmente, Abraão tinha esperança celestial. Meu Deus do céu, por isso que eu gosto de Abraão. Abraão é um modelo, irmão. Abraão, irmão, ele é homem da fé. Ele era gentil, ele não era nem circuncidado. Hoje, no judaísmo, o que vale é a circuncisão, que é o selo da fé, o pacto abraâmico. Mas Abraão nem era nem circuncidado, coisa nenhuma. Abraão era um gentil. Claro que era um gentil. Ele nasceu lá no meio dos caldeus, ele era caldeu. E exprime atos de fé. O que mais que Abraão faz? Abraão tem esperança celestial, irmão. Olha que coisa extraordinária. Tem gente hoje que perdeu a esperança de morar no céu. Não quer mais morar no céu, está confortável na terra. Não quer saber de céu. Mas o nosso pai Abraão, o pai da fé, tinha esperança celestial. Olha só o que diz o texto. Porque esperava a cidade que tem fundamento, do qual o artífice e construtor é Deus. Ele morava em tenda. Então, enquanto nós estamos na terra, nós temos que habitar como se fossem tendas. Nós estamos aqui de passagem. Nós não somos aqui, nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós temos que ter essa visão abraâmica. Como nós sabemos que Abraão tinha uma visão celestial? Olha aí o versículo 14 do capítulo 11. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde havia saído, teriam oportunidade de tornar. Então Abraão, irmão, eu vou falar uma coisa aqui assustadora. Ur dos Caldeus e Harã, e todas as cidades da Mesopotâmia, na época, nós estamos falando de 1800 a.C., o equivalente a quase 4.000 anos atrás, ou seja, 3.800 anos, que Abraão é do ano... Abraão viu, basicamente, aquelas pirâmides no Egito, as três, aquelas Quéopes, Quéfren e Miquerinos, as três pirâmides. Quando Abraão passou, elas tinham sido inauguradas, 1800 a.C. Então, quando Abraão chegou no Egito, já tinha as três pirâmides, só as três, né? Só para você entender o contexto cultural histórico. Veja, irmão, Abraão, ele teve a oportunidade de conhecer a maior civilização da época, que é a egípcia, porque ele foi para o Egito. Ele morou numa das cidades mais sofisticadas da época, que era Ur dos Caldeus, mas também Harã, e deixou tudo para ir aonde? Canaã. Irmão, o corredor sírio-palestino, que é onde está Canaã, olha, irmão, com todo respeito, mas seria o equivalente ao Vale do Jequitinhonha. Você sair de uma cidade como Campinas e ir para lá. Completamente diferente. Campinas tem uma estrutura tecnológica. Aí você vai para um local que às vezes tem mais dificuldade de acesso à saúde, à educação. Mesma coisa. Mas por que Abraão vai? Porque ele estava esperando uma cidade celestial. Porque se fosse o contrário, ele podia ter voltado para Ur dos Caldeus. Ele poderia ter voltado para Harã. Ele podia ir para o Egito. Mênfis, Tebas, as grandes cidades do Egito. Não, ele fica lá, morando em cabanas. Lá no corredor, o corredor sírio-palestino, que é Canaã, tinha épocas de profunda seca, era um desastre. Mas ele prefere ficar lá, por quê? Porque ele era peregrino na terra. Olha que diz o versículo de número 16. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial.
ele tinha esperança celestial. Abraão, há 1800 anos antes de Cristo, tinha esperança de morar no céu. Vamos ver o que Paulo fala sobre isso? Abra sua Bíblia aí em Filipenses capítulo 3. Olha só o que o apóstolo Paulo fala para mim e para você nessa abençoada noite. Filipenses capítulo 3, versículo de número 20. Guarda essa palavra no seu coração. Mas a nossa cidade está nos céus. Glória a Deus. Irmão, aonde que Jesus está? No céu. E ele falou, onde eu estiver, esteja vós também. Então, a vontade de Jesus é mostrar para nós a glória que ele tinha. E que ele tem hoje, né? Essa é a vontade dele. E aqui está escrito, Paulo escreve, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Então olha só, o pai da fé tem esperança celestial. Eu e você, nós temos que ter esperança celestial, não perder a visão espiritual. Não perca essa visão, você é peregrino na terra. Aqui, meus amados irmãos, no capítulo 11, no versículo de número 10, diz assim, porque esperava a cidade que tem fundamento, do qual o artífice e construtor é Deus, cidade celestial. É Deus o artífice. Lembrei aqui de um versículo, abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Olha só o que o apóstolo Paulo nos orienta. 2 Coríntios, capítulo 5. Porque sabemos que a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, está falando do seu corpo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. Então todo cristão tem que ter esperança celestial. E o pai Abraão, já 3.800 anos atrás, tinha esperança celestial, como diz aqui a palavra do Senhor, em Hebreus capítulo 11, versículo 10. Olha o versículo 11, 11. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Irmão, nós vamos entrar na campanha do sobrenatural de Deus. É milagre que a gente vai buscar a presença de Deus, para Deus operar milagre, porque Hebreus declara que Jesus Cristo é o mesmo. Capítulo 13, versículo 6. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Versículo 8. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus que operou maravilha ontem, opera hoje e eternamente. Ele é Deus. É o Verbo que se fez carne. Então, irmãos, aqui está dizendo que a Sara, que tinha 90 anos de idade, ela ficou gestante. Aonde está escrito isso? Ora, em Gênesis. Abra aí sua Bíblia em Gênesis capítulo 18. Lembra que hoje é um culto de estudo, irmão. Então abra aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 18. Vamos para o versículo 9. 3 anjos apareceram para o pai Abraão, lá nos carvalhais de Manré. E ele disse assim, versículo 9, e disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ei-la aí está na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por esse tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda eu, depois de haver envelhecido, terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão,
por que se riu Sara? Dizendo, na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Versículo 14, haverá coisa alguma difícil ao Senhor? Glória a Deus. Sara, irmão, eu já vi pregador descendo sarrafo na Sara. Não tem fé, riu. Calma, irmão, não é assim. Ela fala aqui o problema. Ela não tinha mais ovulação, já havia cessado o seu processo de ovular. Então não tinha jeito dela gestar. Segundo, Abraão estava muito idoso. Provavelmente ele não tinha semente suficientemente para fecundar, mesmo se ela ovulasse. Mas ela não estava ovulando. Aqui quando fala cessou o costume da mulher, acabou. Ela não tinha mais os seus ciclos menstruais, tinha cessado. Então ela fala, mas eu já... Segundo, ela não tinha mais relacionamento com Abraão. Não tinha mais relacionamento conjugal. Não tinha, ela fala, eu vou ter deleite com meu marido. Quer dizer, eu vou ter um relacionamento conjugal ainda com Abraão? Nessa idade? Mas o que aconteceu com ela? Olha, irmão, eu vou ler um texto aqui que diz que os membros de ambos estavam amortecidos. Em outras palavras, morto. Vamos ler? Olha só o que diz, por exemplo, em Romanos, Paulo, no capítulo 4. Abra aí sua Bíblia. Romanos, capítulo 4, quando Paulo vai falar de Abraão. Versículo 19. Olha só o que diz. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Estava morto, não ovulava mais, Sara não ovulava mais. Cientificamente é impossível ela ter uma gestação. O corpo de Abraão não produzia mais semente, porque estava morto, amortecido. Mas o que é impossível para a medicina, mas o que é impossível para o ser humano, mas o que é impossível para o homem, é possível para Deus. É o Deus de milagres, é o Deus do sobrenatural, é o Deus que honra a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Estava morto para o homem, estava morto para o tempo, estava morto organicamente, estava morto cientificamente, mas a vida está na mão de Deus, e Deus vai rejuvenescer o organismo de Sara. Eu fico pensando, meus irmãos, Sara, a partir da palavra profética, como se tivesse o seu organismo interiormente sendo rejuvenescido, e daqui a pouco começou a haver a ovulação que já havia cessado. O vigor de Abraão voltou. Eles voltaram a ter deleite ou uma vida conjugal. E Deus cumpriu a sua promessa. Sara, gestante, teve um filho com 90 anos de idade. E Abraão foi pai com 100 anos de idade. Porque existe alguma coisa impossível para Deus? Essa é a palavra profética para você que veio no culto aqui nessa noite. Não há impossível. Deus vai visitar essa causa, aleluia. Deus vai honrar a sua fé, porque não há impossibilidade para o Deus que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. Estava morto para os homens, mas não para Deus. Não estava morto para Deus. Graças a Deus. Versículo de número 12. Pelo que também de olha, ele repete, já amortecido, morto, descenderam muitos, tantos em multidão, como as estrelas dos céus, como a areia da praia. Versículo 13. Todos esses morreram na fé. Mas preste atenção no que eu vou te dizer. A palavra profética de Gênesis capítulo 12, versículo 3, diz que através de Abraão todas as famílias seriam abençoadas. A palavra profética então diz que o Messias viria descendente de Abraão. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, olha o que vai acontecer. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, quando ele dá o brado, teteletai, quando ele dá a última fala, está consumado. Está consumado. Todas as pessoas que morreram na fé, mesmo sem conhecer Jesus, Abraão, Isaac, Jacó, Isaías, Jeremias,
Zacarias, Malaquias, até chegar a Jesus, todos são justificados retroativamente pelo sangue dele. Todos. Não é à toa que Jesus fala: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Todas as pessoas do Antigo Testamento que morreram sem ter visto, são justificados pelo sangue de Jesus retroativamente. Esse é o poder que há no sangue do Cordeiro de Deus. E todos que exercem a fé após o sacrifício, também são justificados pelo sangue. Então quem morreu na fé é justificado. E a partir de agora quem exerce fé é justificado. Esse é o poder que há no sangue de Jesus. Todos esses morreram na fé. Versículo 14. Porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde havia saído, teriam oportunidade de voltar. Deus não força você para entrar no céu. Quer voltar para o mundo? Fica à vontade. Porque ninguém é salvo por determinismo. Não, tem um grupinho que é salvo e um grupinho é condenado. Não, porque isso não é salvação. Se você, aliás, se Deus tivesse determinado as pessoas para amá-lo, isso não seria amor. O amor tem que ser espontâneo. Para ser amor de verdade, você tem que ter liberdade de escolha. Você está aqui essa noite porque você ama a Deus. Você é livre. Você tem que ser livre. Porque se você não for livre, então você é irresponsável. Não há responsabilidade. Quando uma pessoa fala para mim que o determinismo é o que prevalece, ou seja, que Deus já vai salvar um grupinho e outro grupinho será condenado, eu chego a uma conclusão muito triste. É que o diabo não tem culpa de ser diabo. Porque se ele já foi determinado para ser o diabo, qual é a responsabilidade que ele tem? Mas as coisas não são assim. Deus criou primariamente o querubim ungido. Ele escolheu ser diabo. Foi uma escolha. Então Deus não criou o mal ou o Satanás. Não, primariamente não. Primariamente Deus criou o querubim ungido. Ele fez uma escolha e se transformou no mal. Então é uma criação secundária, não primária. Portanto, você tem a liberdade de ir para a cidade celestial. Mas você tem que querer. Por isso Jesus fala: quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Livre-arbítrio. Você tem a liberdade. Ah, mas eu estou contaminado pelo pecado. O profeta Isaías fala que da ponta dos meus pés até a ponta dos meus cabelos, tudo está contaminado pelo pecado. É verdade. Tudo ficou contaminado. Mas então meu livre-arbítrio não está contaminado? Sim, foi contaminado. Mas a boa notícia, Paulo fala em Tito 2,11. Mas a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Você aceitou a Jesus porque o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Jamais você aceitaria Jesus sozinho. Acordou, vou aceitar Jesus. Isso não existe. É o Espírito Santo que trabalha na sua vida. Ele te convence, Ele te dá graça para você entender. Então a graça de Deus se há manifestado. Primeiro a graça de Deus toca, para depois manifestar o seu livre-arbítrio para crer. Abraão, além de ter sido justificado pela fé, eu quero fechar com esse versículo que está em Romanos capítulo 4. Paulo declara aqui no capítulo 4. Capítulo 4, versículo de número 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou sua posteridade, mas pela justiça da fé. Foi pela fé que Abraão foi justificado. Versículo 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Olha que bênção. Pela fé, nós somos filhos de Abraão. Deus tem promessas para nós. Deus nos ama e tem promessas para nós.
Glória a Deus. Que maravilha. Versículo de número 20 do capítulo 4 de Romanos. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Que essa palavra estimule você. Seja fortificado na fé, dê glória a Deus, participe com alegria dos cultos de adoração, exerça a sua fé na obra do Senhor. Abraão, além de expressar a sua fé, tinha esperança celestial e foi dizimista fiel. Gênesis 14. Olha que interessante. E em Gênesis 24, diz que Deus abençoou Abraão em tudo. Ele deu dízimo de tudo e foi abençoado em tudo. Olha todos os aspectos de fé de Abraão. Essa é uma igreja bíblica. Essa é uma igreja que tem Abraão por pai. Por isso que nós seguimos os passos do pai Abraão. Fé, esperança celestial e todo tipo de ato de fé feito pelo pai Abraão. Guarda essa palavra no teu coração, que você possa, dia após dia, ter compromisso de fé. Deus vai honrar a sua fé. Agora seja constante, persistente. Não tema, saia da sua zona de conforto, olhe para a cruz, ore mais, leia a palavra, participe dos cultos, participe da campanha, e Deus vai confirmar a bênção que tem para você, para a sua casa, para a sua vida. Amém, irmãos?